Confirmado, Petrobras repassa às refinarias aumento no preço da gasolina e diesel. O consumidor deverá sentir no bolso já a partir do final de semana. E mais, AMA realizará amanhã mais uma edição do pedágio beneficente. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a instituição que cuida de autistas de Criciúma. Saúde, amanhã inicia a campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo. Educação, alunos vivem a expectativa na véspera das provas do Enem. Sala de entrevistas, ex-jogador do Próspera será o entrevistado de amanhã. No esporte, time sub-20 do Criciúma entra em campo pela final do Campeonato Catarinense da categoria. Já o time profissional embarcou na tarde de hoje para Belo Horizonte, onde no domingo encara o Cruzeiro. E mais, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, para você que acompanha a programação da TV Primavera neste dia 7 de novembro de 2014, uma boa noite. Depois de muita especulação durante o período eleitoral, agora é oficial. Podemos preparar os nossos bolsos. A Petrobras acabou repassando o aumento da gasolina e do diesel para as refinarias. O consumidor vai começar a sentir no bolso o aumento dos combustíveis, que aos poucos vão ser repassados pelas revendedoras. A decisão foi transmitida nas entrelinhas pela presidente da Petrobras, Graça Foster. Os revendedores sabem que não tem como segurar este preço, sendo necessário repassar para o produto. O que ela falou, que o preço se pratica, infelizmente ontem à noite foi anunciado o reajuste, na ordem de 3% para a gasolina e de 5% para o óleo diesel, qual eu acho que é o que mais abala o mercado hoje, é o óleo diesel, que o nosso mercado é movido ao óleo diesel. Então esses preços devem estar sendo repassados, creio eu que a partir de amanhã, porque muitos revendedores já começam a receber produtos com carga nova hoje. E esses percentuais devem ser adicionados e indo para a bomba. O aumento dos combustíveis vai ter um reflexo grande na economia do país e todos os setores vão ser abalados. Ele representa em muito, porque não é simplesmente o percentual em cima do litro que a gente compra. Ele reflete em cima da alíquota do ICMS do Estado, ele reflete em cima do nosso capital de giro, ele reflete em cima do que a gente paga de taxa de cartões de crédito, ele reflete em cima do dissídio coletivo que vai ter, ele reflete em cima da energia elétrica que melhorou em 20%. Então é muito difícil a gente chegar nesse plano de custo e a concorrência com certeza vai apertar. Vamos ver o que vai dar para frente. Com a quantidade de postos de combustíveis em Criciúma, a concorrência é grande. E com isso, o preço sempre dá uma queda, proporcionando um preço promocional para chamar a atenção do cliente. Somente depois de alguns dias que vai poder avaliar e definir o valor real da gasolina aqui em Criciúma e região. Não tem maneira nenhuma como segurar esse preço. O preço ele vai se moldar, creio eu, que em 15 dias ele vai ficar nesse colchão e com certeza a gente vai ver qual o preço que vai ficar para a nossa população. Mas que vai ter aumento, vai. Bom, e amanhã os criciumenses terão uma excelente oportunidade de realizar uma boa ação. A AMA, instituição que presta assistência para autistas, estará realizando o seu tradicional pedágio solidário. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas da REC vão estar reunidos neste sábado em diversos pontos para realizar a 10ª edição do Pedágio Solidário. E é um evento organizado pela própria instituição com o intuito de arrecadar recursos financeiros para a manutenção da entidade. Ao todo, são 10 pontos em Criciúma. Os voluntários vão realizar a ação das 8 horas da manhã à 1 hora da tarde. São 10 pontos no município de Criciúma, desde a Próspera até o Pinheirinho, passando por Quarta Linha, Rio Maina, Álvaro Catão, Henrique Lage. São 10 pontos onde estarão ali pais, profissionais, colaboradores, voluntários da instituição, com esse intuito de arrecadar recursos financeiros. O objetivo principal é tentar arrecadar verbas para poder manter as atividades que são realizadas na instituição, principalmente no período de férias, em que a necessidade da entidade
necessidade aumenta. Hoje, a associação atende 97 alunos, além de uma longa fila de espera. A AMA hoje ela tem 3 convênios que são extremamente importantes, né? É um convênio com a Prefeitura Municipal de Criciúma, um convênio com o Sistema Único de Saúde, através da Secretaria de Saúde do município, e um convênio com o Estado através da Fundação Catarinense de Educação Especial. No entanto, além desses convênios, a gente tem um déficit mensal de 18 mil ao mês. E esse déficit que existe é a casa que tem que correr atrás de alguma forma. Então, é a instituição que precisa bancar esses valores. Como é uma instituição sem fins lucrativos, ela não tem mensalidade, né? Embora existam alguns pais que contribuam com o valor que acharem necessário, a gente precisa todos os meses ter esse valor em caixa, 18 mil. E esse valor é referente a quê? É referente a despesas fixas, luz, água, telefone, pagamento de profissional, material de higiene, material de limpeza, material didático, pedagógico, enfim. Então é um valor que a gente não tem como ficar sem. Então, nesse momento, os eventos que a AMA faz, assim como o pedágio, são de grande valia para a manutenção. Em um outro momento, também vai ser realizado o pedágio da AMA no município de Içara. A princípio, a data definida está marcada para o dia 6 de dezembro. A seguir, alunos vivem a expectativa nas vésperas das provas do Enem. Apresenta o livro Um Coração Igual ao Teu, baseado na vida de um pastor de ovelhas que se tornou rei de Israel. Davi, um homem surpreendente que, apesar das dificuldades, descobriu o segredo da adoração e o poder do arrependimento para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Adquira já Um Coração Igual ao Teu. 0 Operadora 21 2141 5100 ou pelo site www.spovo.com.br. Lançamento Graça Editorial. Nesta nova série, Chad Daniel aborda, dentre outras questões, o caminho do homem versus o caminho de Deus. Ouvir a voz de Deus e desenvolvimento do caráter. Sabe, é como tudo na vida. Se você ignorar por um bom tempo, é como seus dentes. Se ignorá-los, eles vão cair. É a mesma coisa com a voz de Deus. É a mesma coisa com a sua consciência. Se você ignorar os avisos que Deus lhe dá diariamente, seja através de sua palavra, de uma emoção, e não será capaz de ouvi-lo mais. Uma ferramenta simples, porém muito eficaz, nas mãos de quem tem paixão por alcançar e ensinar a geração atual. Devido à nossa falta de discernimento, nossa incapacidade de usar as ferramentas que Deus nos deu, às vezes estamos em situações que nos desorientamos. Não dá para saber onde é o verdadeiro norte ou oeste. Jovem Mais, volume 2. Atenção, pais e mães, inicia amanhã mais uma campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo. A partir deste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde inicia as campanhas contra a poliomielite e o sarampo. Para atender as crianças, todas as unidades de saúde do município estarão abertas entre 8 da manhã e 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. No município estão sendo esperadas 11.380 crianças com idade de 6 meses até 4 anos. Diferente dos outros anos, os vacinadores não aplicarão a dose em creches e escolas. Segundo a gerente da Vigilância em Saúde, Joyce Save, o objetivo da campanha é imunizar as crianças e manter o país livre da poliomielite e evitar a disseminação dos casos de sarampo. Para que todas as crianças recebam as doses, pais ou responsáveis podem procurar as unidades de saúde com sala de vacina para imunizar os filhos até o dia 28 de novembro. Este ano, o Ministério da Saúde, com a colaboração das secretarias estaduais e municipais, organizou 2 dias DES em novembro. O primeiro no dia 8, quando inicia a campanha, e o segundo no dia 22. Neste final de semana serão realizadas as provas do Enem. Em Criciúma, os candidatos já estão na expectativa para o Exame Nacional. Está faltando pouco tempo. Os alunos estão apreensivos e esta garotada leva tudo na esportiva, mas estão mais que ligados para o que vão fazer no futuro. E com as dicas dos mestres, não vai ter desculpas para errar. Mas cuidado, algumas ações que nesta reta final não devem acontecer de jeito nenhum. Não deve estudar mais hoje. O que tinha que fazer já foi feito. Então hoje ele tem que relaxar,
descansar, fazer o que deixa feliz, né? Sair, conversar, ver um filme, dormir cedo, levantar amanhã, alimentar-se, comidas leves, preparar-se para a prova, recolher os documentos, ir cedo para o local de prova, ver a sala, aguardar a prova e sentar e fazer a prova. Você tem que fazer isso, não tem que fazer mais nada. Agora não adianta mais estudar, então o jeito é se preparar e concentrar para o tão esperado momento de encarar a prova do Enem. O Enem é um trabalho de longa preparação, tem que ser um trabalho de um ano todo, muita leitura, muita interpretação, muito conhecimento e tal. O Enem, ele é uma prova a nível nacional, o aluno tem que estar consciente que vai enfrentar uma prova, muitos concorrentes, e essa prova é uma prova bastante, vamos dizer assim, específica. Você tem que ter as habilidades para poder chegar à resposta correta. E aí os alunos, nessas habilidades, você trabalha durante o ano, você trabalha ao longo dos anos de estudo, você trabalha. Que são interpretações, são análises, são contextualização e tal. O esquema não é ficar muito tempo em uma única questão. Isso pode não dar certo, já que o tempo para resolver cada atividade é cronometrado. Porque às vezes você fica gastando 10 minutos numa questão, trabalhando naquela questão, e você perde o tempo de fazer as outras. Por quê? Porque a média do Enem deve ser em torno de 4 minutos por cada questão. Se você ocupar esses 4 minutos, você tem as 90 questões, sobra ainda uma meia hora para fazer o gabarito. Então, não perder muito tempo. A questão ficou difícil, se enrolou, deixa de lado. Vai para a próxima. Depois, lá no final, volta a ela e tal. Ao todo, os participantes da prova do Enem vão responder a 180 questões, além de, claro, da redação. É uma prova que contém 4 áreas. Matemática, 45 questões, ciências humanas, 45 questões, história e geografia, ciências da natureza, 45 questões, física, química e biologia, e línguas, 45 questões. Então, inglês, literatura, português, espanhol, né, essa parte toda aí. E mais uma redação. Carol e Paulo, estes fizeram tudo conforme o estabelecido. Estudaram muito durante todo esse último ano, foram aplicados e agora está chegando o momento de dosar a ansiedade e fazer a prova do Enem com muita calma. Tá bem intenso o negócio, assim, a gente tá com um pouco de medo, assim, só que como a gente se preparou o ano inteiro, não só desse ano, mas desde o ano passado a gente vem estudando, está sendo bem intenso, todo final de semana praticamente, fazendo simulado, exercício, tudo isso. Então, eu tô com um pouco de medo, é normal, acontece com todo mundo, mas eu me sinto bem preparada, assim. A nossa preparação começou desde o ano passado, esse ano acabou sendo bem mais intenso, vários simulados, várias provas, quase que todo fim de semana algum simulado. Só que a gente, apesar de uma certa aflição, a gente tem uma certa segurança também, porque a preparação que nós tivemos foi bastante intensa e ela, com certeza, vai ajudar muito na hora de realizar as questões. As ambições são diferentes, mas a vontade de sair bem no Enem é o que prevalece. Eu quero fazer medicina, porque eu sempre sonhei em ser médica, né, ajudar as pessoas e tal. Sempre gostei da área da saúde e, na verdade, o meu foco mesmo é a UFSC. Só que ela é uma universidade federal, só que ela não adotou o Enem, por isso esse não é o meu foco, na verdade. Mas eu tô estudando bastante para conseguir passar. Eu acho que eu estou bem preparada para isso e eu pretendo passar esse ano. Meu objetivo é ser advogado, assim, por tentar conseguir, talvez um pouco utópico, mas quem sabe conseguir um pouco mais de justiça no Brasil. Legal. E amanhã uma das paixões do povo brasileiro será pauta no Sala de Entrevistas. O futebol será destaque do Sala de Entrevistas deste sábado. Táticas, posicionamentos dentro de campo, tudo sobre o esporte mais admirado em todo o planeta. Para falar sobre o assunto, convidamos um especialista, o ex-jogador do Bahia e do Próspera e hoje professor de Educação Física e escritor Ivan Sérgio Vilas Boas Sampaio, ou Baianinho, como era conhecido. Baianinho falará com maestria sobre o tema. Você vê, você procura, você diz, qual o craque que existe hoje no futebol brasileiro? Você, pelo meu modo de ver, o único craque que jogava parecido com o futebol de antigamente é o Paulo Henrique Ganso. Está no São Paulo. Está no São Paulo, né? E o Kaká, que retornou, Ronaldinho já Gaúcho. Tá fim de carreira também. Tá fim de carreira. Ronaldinho Gaúcho, que
estava aqui, mas saiu. Tá no México? Né? E não sei. Neymar não bota nessa lista? Aí que você vê. E os melhorzinhos que tem habilidade. Mas você não bota o Neymar nessa lista hoje? Não, e o Neymar, mas o Neymar já está fora, né? Tá fora. O Neymar é... Aí vamos falar de antigamente, agora, os clubes, né? Com Zico, agora, Roberto Dinamite... Sócrates, Adílio, tanto craque de Zenu, que era daqui do Tubarão, jogou no Guarani, né? Tantos craques que existiam naquele tempo. E aí você vê... Hoje, mas é o que eu digo, a filosofia que tem que se aplicar nas escolinhas de base é essa. É treinamento, conhecer o dono da criança, observar a qualidade técnica dele e, mais na frente, trabalhar a questão física e tática. O Sala de Entrevistas vai ao ar pela TV Primavera na tarde deste sábado, às 13h30. Você confere o programa através dos canais em aberto, 12 no analógico e 12.1 no digital. Os assinantes da NET TV a cabo acompanharão a entrevista através do canal 13. Nos acompanhe sábado na TV Primavera. A seguir, o final de semana do Tigre, que decide o estadual com os juniores e a permanência na Série A com os profissionais. A Graça Music apresenta uma coletânea de verdadeiros sucessos. Fabiano Mota, com o CD Voz do Espírito. A voz do Espírito está chamando. Já à venda nas melhores lojas do país. Como tomar posse da bênção. Aprenda a determinar que a bênção não é esmola. Adquira 0 Operadora 21 2141 5100. Relançamento com qualidade, Graça Editorial. CD Minhas Canções, na voz de Fernandes Lima. É Graça Music. Minhas Canções, na voz de Davi Soares. Qualidade, Graça Music. Amanhã tem decisão no estádio Heriberto Wilson. A equipe sub-20 do Criciúma entrará em campo diante do Avaí na busca pelo bicampeonato estadual, o 14º da história do clube. O sub-20 do Criciúma vai enfrentar amanhã o Avaí para a final do campeonato estadual. A equipe que vai entrar em campo está preparada para o duelo. A gente trabalhou aí bastante ao longo da semana, né, para reduzir a margem de erros. Né? A gente precisa vencer o jogo para chegar ao planejamento final e buscar o título. É uma semana muito boa de trabalho. Estou otimista em cima do que a gente mostrou ao longo da semana. E aí deixo o técnico mais tranquilo, mais calmo, porque a semana foi muito boa. Um trabalho intenso, o planejamento está pronto, né? E agora a gente espera que os atletas aí possam executar muito bem esse planejamento para a gente ter uma equipe competitiva e que possa aí no final do jogo comemorar mais um título. O comandante não esconde o jogo e não teme em falar na escalação da equipe que vai enfrentar o time da capital. O time está escalado, é o Ronaldo, o Tairones, o Iago, o Jansson e o Juninho, o Barreto, o Mota e o Dodi, o Andrew, o Gustavo e o Roger. O atacante Roger sabe que não pode perder as oportunidades e pretende ajudar o grupo para conquistar esse título. Espero que a gente faça uma belíssima partida, trazer o título para o Criciúma e jogar bem, né? Ter uma brecha no profissional, ter uma oportunidade boa para mostrar meu futebol. Claro que jogar em casa sempre traz uma confiança maior e os jogadores contam com o apoio dos carvoeiros, que têm acesso gratuito ao Majestoso. Jogar na nossa casa é importante, né? E até da questão de formação, né? É importante você jogar no estádio para colocar esses atletas na transição para a equipe principal. Aqui a gente sempre foi forte e vai se manter dessa forma. O confronto é difícil. Bom, e se a gurizada luta pelo título no campeonato estadual, os profissionais lutam contra o rebaixamento no Brasileirão da Série A.
Não há mais nada a perder. O jeito é tentar mudar daqui e experimentar de lá para ver se alguma mudança no esquema possa fazer com que a equipe do Tigre, antes tarde do que nunca, traga uma vitória fora de casa. Tive uma semana para trabalhar. Dessa semana, eu usei 3 dias para trabalhos táticos. Então é o suficiente. Não é adequado, mas para você mudar o que eu tentei mudar, é o suficiente. Até porque eles têm essa compreensão, já jogaram nessa função. As mudanças são controladas e é o momento de se tentar alguma coisa em termos de conseguir resultados. O Criciúma não pode aceitar estar sem uma vitória fora de casa. É inconcebível. O momento pode não ser o melhor, mas o esquema planejado pelo técnico tricolor pode ser a esperança dos carvoeiros. A gente tem 2 linhas de 4 ali. O Cortez tem que ser visto em algum momento como um homem de meio, não exatamente só um lateral esquerdo. Ele é como se joga na Europa. Eu acho que é uma possibilidade de utilização. Eu quis ver o Cortez como se comporta nessa função. E por quê? Porque ele tem muita força. O Giovani tem um pouco mais de posicionamento e técnica, e o Cortez tem muita força. Então, ele tem essa capacidade de, estando ali na intermediária, ocupando esse espaço sem bola, na intermediária ele ocupa bem o espaço, defensivamente falando, sem bola, e quando a equipe recupera, ele tem muita força e velocidade para chegar. As características do adversário são fortes e ninguém consegue fazer com que o Cruzeiro pare um pouco. Bom, talvez o Tigre mostre as garras e arranque esses 3 pontos tão sonhados. A gente vai ter uma partida bem difícil, né? Pela qualidade do adversário, por estarem brigando pelo título, também precisarem também dos 3 pontos. Mas eu tenho um Criciúma muito forte para esse jogo. Semana boa de treino. Treinamos 3 situações, uma mais agressiva, outra um pouco mais posicionada, mas sempre, mesmo que um pouco mais posicionado, a cabeça nossa está na vitória, nos 3 pontos. Bom, e agora é hora de conferirmos os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, abertas matrículas de escolas estaduais. Em Criciúma, Lapagesse é uma das instituições mais disputadas. Foi tudo tranquilo, os pais mesmo se organizaram, vieram na sexta-feira por escolha deles, acabaram fazendo a matrícula e ainda sobrou algumas vagas. Número mínimo, mas ainda sobrou vagas. Criminosos invadiram colégio público na cidade e roubaram computadores, além de depredar patrimônio da sociedade. Nós chegando de manhã na escola, nós encontramos a escola toda revirada, né? E aí deu para ver que houve um roubo na escola, né? Levaram os nossos computadores, levaram os computadores da sala da secretaria, alguns pertences da sala da direção, dinheiro. Diretoria provisória do Sindicato dos Mineiros aponta fraude no sindicato durante gestão anterior. Eles alegaram na prestação, junto ao fisco, que existia uma dívida de em torno de R$46 mil de dívidas tributárias. Só que diligenciando junto aos outros órgãos, descobrimos que esse montante, na verdade, é em torno de R$866 mil. Há uma diferença muito grande. Ou seja, esse imposto não foi recolhido. Tigre não resistiu ao São Paulo e sofreu um novo revés dentro de casa pelo Brasileirão da Série A. Terça-feira, SATIC inaugurou estação meteorológica. A ideia surgiu quando um aluno do curso de Engenharia Mecânica ele produziu uma biruta, que é um instrumento analógico, né, que serve única e exclusivamente para dar a direção do vento. A partir daí a gente recorreu ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, e conseguimos um suporte financeiro. E aí aquela pequena ideia de colocar uma biruta no campus da instituição se transformou, né, nessa grande ideia de implantar uma estação meteorológica. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais das APAES de todo o estado estiveram reunidos em Criciúma para treinamento avançado do método PediaSuite. Hoje em dia é o que há de mais moderno na reabilitação neurofuncional, né? Nós dispomos do uso de um equipamento, né, que é uma gaiola, onde nós realizamos treinos funcionais, né? E juntamente com essa gaiola há uma roupa especial, que é uma órtese funcional que o paciente usa.
Quarta-feira, serviço de verificação de óbito deverá mudar para Içara. Nós acordamos em instalar, lógico, com a decisão da diretoria do Hospital São Donato, como eu lhe falei, em instalar esse serviço agora. A gente pretende agora, a partir de janeiro, já estar funcionando no Hospital São Donato. No quadro Informe no Bairro, fomos até o município de Forquilinha. Comunidade local luta contra a instalação de uma central de tratamento de esgoto. A aceitação aqui do centro, principal centro aqui, é totalmente contra, por causa do problema que está dando em Criciúma. Então estão com medo, né? É muito próximo aqui do centro, dá em torno do 800 metros da prefeitura. Quinta-feira, caso Nathalie ainda está sem solução. Apesar de telefonema, a jovem moradora de Criciúma ainda é considerada desaparecida. Familiares da cidadã fizeram um apelo emocionado através da nossa equipe de reportagem. Enquanto eu não ver ela, enquanto eu não conversar, não olhar no olho dela, eu não acredito em nada, tá? Porque assim, ó, tudo já foi falado, tudo já foi exclamado, já foi falado da minha pessoa, da família, que já foram falado 1001 coisas. Mas nós como família, eu como Gregory, eu só vou acreditar conversando com ela, pessoalmente com ela. Vagas temporárias para comércio de Criciúma viram alternativa para quem deseja incrementar renda familiar. Em Criciúma, normalmente, nesse período, as lojas contratam de 20% a 30% de funcionários. Considerando que temos aí de 9 mil a 10 mil vagas no comércio, podemos dizer que são 3 mil vagas disponíveis, né? Tá bom, e com as informações ou os destaques da semana, nós encerramos mais uma edição do Informe Região, que voltará na segunda-feira, se Deus assim permitir, às 7 horas. Continue acompanhando a programação da TV Primavera. Para você, um bom final de semana, uma boa noite, Deus abençoe e até mais. Tchau.